Olá! Na nossa disciplina de estágio supervisionado no ensino fundamental dos anos iniciais, vamos discutir hoje sobre os componentes curriculares e as metodologias específicas para este subnível de ensino. O objetivo dessa discussão é apresentar a organização curricular produzida por marcos normativos do Ministério da Educação e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas. O ensino fundamental, enquanto base de aprendizagem que insere as crianças no mundo dos conhecimentos sistematizados, precisa de uma organização própria que possibilite o acesso dos alunos a esses conhecimentos. Então, essa organização curricular propõe um olhar para limites e possibilidades das áreas do conhecimento na integração desse conhecimento sistematizado. Como dissemos, os componentes curriculares, eles vão seguir uma organização metodológica por meio de pareceres, de diretrizes, de instruções normativas. As principais que regem toda a organização curricular no ensino fundamental advêm dos parâmetros curriculares nacionais, que foram produzidos em 1997, e das diretrizes curriculares nacionais para educação básica, produzidos em 2013. Todos esses documentos estarão presentes também na Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que temos mais recente no que diz respeito ao currículo, não só aqui no caso do ensino fundamental, mas de toda a educação básica. A organização do trabalho pedagógico, ele vai respeitar então uma hierarquia. Essa organização parte da Política Nacional de Educação por meio de diretrizes nacionais e definição de abrangência de atuação. Teremos as políticas estaduais, as municipais, o projeto político-pedagógico de cada instituição escolar, a definição da organização do que as diretrizes, tanto nacionais quanto estaduais, municipais, pontuaram para o ensino e a transposição, então, deste currículo em saberes que chamamos, então, de conhecimento escolar. É esse o percurso, então, para que a gente possa organizar quais conhecimentos são essenciais para os alunos na etapa do ensino fundamental, anos iniciais. Atualmente, a Base Nacional Comum Curricular é que trará uma organização prevista em todo o território nacional, que deve ser adequado pelos estados, pelos municípios, pelas escolas em seus projetos políticos pedagógicos, para então desenvolver os saberes necessários a serem então apreendidos pelos alunos. Então, a Base Nacional Comum Curricular, que chamamos de BNCC, ela valoriza as situações lúdicas de aprendizagem que já estavam previstas nos pareceres e diretrizes anteriores, articula as experiências vividas na etapa anterior, no caso a educação infantil, e prevê uma progressiva sistematização dessas experiências, não só de conhecimento, mas de formas relacionais com o mundo e na construção de hipóteses sobre esse mundo. Então, traz também, conforme já apontado nos documentos anteriores, o protagonismo infantil, e no caso aqui, estamos falando das crianças nos anos iniciais do fundamental. Percebam aqui, neste esquema, como está organizado, então, o ensino fundamental.
Percebam que os anos iniciais, eles trabalharão com unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. O ensino fundamental na BNCC vai se organizar em áreas de conhecimento, competências específicas, competências de cada área, de cada componente e também vai discutir quais são as competências imprescindíveis que em cada saber escolar deve ser apropriado pelos alunos. A Base Nacional, ela trará um sequenciamento de aprendizagens. Como ela trabalha por meio de habilidades e competências e entende que esse é um movimento progressivo de aquisição dos conhecimentos, vai trabalhar então com uma forma de organização em que possa ser visto, entendido, acompanhado se essas habilidades estão sendo apropriadas ou não para o aluno naquele momento que é o momento indicado para a sua aprendizagem. Então, por exemplo, nós temos aqui as indicações, né, do primeiro par de letras como sendo da etapa de ensino. Nós temos este par de números indicando quais são os blocos de anos que se refere. Nós temos ainda uma outra indicação, trazendo um par de letras que trata da abreviação do componente curricular. E temos um último par de anos que vai identificar a habilidade necessária, ou seja, a habilidade na numeração sequencial do ano. Essa é uma forma que está adequada ao que o INEP organizou para a mensuração do nível de aprendizagem de cada habilidade. Por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, no que diz respeito aos anos iniciais, trará então como elementos que envolverão os componentes curriculares a seguinte organização: a área de linguagens, a área de matemática, a área de ciências da natureza, de ciências humanas e de ensino religioso. Então, a partir de 2017 que ficou então instaurada como um movimento nacional a ser organizado por cada estado, município e escola. Essa organização ela vai partir então de uma produção, digamos assim, de cada escola em revisar as suas matrizes de avaliação, a adaptação de material didático, a criação de recursos próprios a esse desenvolvimento que está sendo pensado sobre habilidades, competências. A organização que os parâmetros curriculares traziam para o conhecimento dos alunos neste nível de ensino partia então da transversalidade, ou seja, temas como ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual e pluralidade cultural, que não deveriam ser disciplinas, mas deveriam ser temas que atravessariam a discussão de cada uma das áreas. Também havia exposto a proposição da interdisciplinaridade, que se mantém presente na BNCC, que é esse diálogo entre as diferentes áreas, olhando para um mesmo objeto, procurando extrair, então, formas de saber próprio de cada área, mas focado no mesmo objeto. E também os PCNs, né, como são mais conhecidos, eles trazem conceitos, atitudes e valores, ou seja, eles também trouxeram a importância de não olhar só para os conteúdos cognitivos, digamos assim, ou que chamaríamos de conteúdos conceituais,
mas também para olhar os conteúdos atitudinais e os conteúdos valorativos. Essa dimensão de o que hoje se chama uma competência socioemocional está presente na BNCC, não como conteúdos, mas como competências. Então, esta proposição de temas transversais, interdisciplinaridade e conteúdos atitudinais, eles estão presentes, de certa forma, na BNCC, com uma organização mais voltada às competências. Quando falamos, então, da gestão do currículo, né, ou seja, do conhecimento, da organização em termos de currículo, estamos falando dessa perspectiva que envolve olhar a base, ou seja, aqui, né, estamos trazendo que a base não é currículo, ela é uma base, ou seja, ela traz elementos que devem ser considerados na montagem dos currículos, presente nas diretrizes dos estados, municípios e projetos políticos pedagógicos, então os PPPs das escolas. Então percebam que as próprias diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, elas vão indicar que é preciso compor, isso vem lá da LDB 93/94, é preciso compor o currículo com uma parte que se chama núcleo comum, por isso nós falamos em base nacional comum, mas também é preciso compor com uma parte diversificada, que deve olhar as necessidades de cada contexto. Então, quando falamos de currículo na escola, nós estamos falando só de base nacional? Não. Nós estamos falando de um currículo que é composto por uma base nacional comum, por uma parte diversificada e um currículo da rede, ou seja, um olhar para o Estado e município nas suas necessidades. Se entendemos que o currículo é muito mais do que um documento, mas ele traz uma abordagem de organização dos saberes necessários em termos nacionais, estaduais, municipais e locais daquela instituição escolar, é preciso então olhar para as metodologias que são desenvolvidas para a apreensão desses conhecimentos, desses saberes. Então, como ensinar? Eu trago aqui uma autora bastante famosa, uma autora portuguesa, que ela se tornou famosa nos anos 90, nos anos 2000, por discutir uma abordagem do professor como sendo reflexivo. Então, esta sua obra que está sendo mostrada aqui é uma obra que foi bastante discutida nos finais dos anos 90, nos anos 2000 e continua sendo discutida, porque traz a necessidade de resgate do pensamento crítico, entendendo que a atuação dos profissionais na escola merece um olhar de reflexão sobre aquilo que se faz. Então, o próprio conhecimento dos professores se torna referência para a sua formação e desenvolvimento. Quer dizer que o próprio locus da escola é um espaço profícuo de formação desse professor. Porque no mesmo momento que ele senta com seus pares para discutir situações problema que envolvem o como ensinar, que metodologias aplicar para que esse currículo seja trabalhado, nessa reflexão conjunta, ele produz um conhecimento para, sobre e pela prática. Então, ele propõe alternativas neste coletivo para as melhores práticas e formas de serem, então, ensinados os saberes que foram elencados na organização curricular do PPP, por exemplo.
Um outro autor extremamente fundamental, né, no campo educacional é o Libânio, né, o José Carlos Libânio. E ele nos diz o seguinte: por meio do ensino, o professor realiza plenamente o seu trabalho quando ajuda o aluno a adquirir capacidades para novas operações mentais e a operar mudanças qualitativas em sua personalidade. O que ele quer dizer com isso? Na esteira do que a Isabel Alarcão falou, do professor resgatar o pensamento crítico sobre a sua prática, ser reflexivo, ele também aponta que essa reflexão ela deve ser, vamos dizer, maior do que o espaço da escola. Ela deve estar integrada às mudanças reais na prática de ensino. Que mudanças são essas? São mudanças advindas da organização da sociedade. E hoje nós temos, então, uma organização social, política e econômica que faz uso de tecnologias de interação, por exemplo, virtuais. Haja vista o nosso momento histórico em que estamos vivendo com relação ao Covid-19. Né? Então, que alternativas metodológicas se colocam para a sala de aula em relação ao momento que vivemos, aos desafios que vivemos? E é isso, então, que o próprio Libânio pontua como essa necessidade no processo de reflexão e ação sobre a prática pedagógica. Então vimos, né, que o currículo ele advém de um movimento maior envolvendo marcos normativos, pareceres, diretrizes, que ele segue uma hierarquia de organização que tem a ver com abrangência nacional, estadual, municipal, PPP local, né, da instituição de ensino. E que dessa hierarquia, nós vamos ter, então, uma sugestão, né? Porque isso vai se concretizar nos PPPs das escolas, nós teremos uma sugestão de organização metodológica também para apropriação desses conteúdos. Então, assim, quando falamos de metodologia, nós estamos falando do quê? Né? Nós estamos falando de um caminho possível para se chegar a um objetivo definido. Eu diria melhor, eu não diria um caminho, eu diria trilhas. Estamos falando de trilhas possíveis para que a gente chegue, então, àquele determinado saber escolar, àquele conhecimento que entendemos ser necessário nesta etapa de ensino dos anos iniciais. Então, quando falamos na pedagogia, dizemos que as metodologias vão se referir a formas, meios, métodos de ensinar voltados à aprendizagem. Então, por exemplo, o currículo do curso de pedagogia, ele objetiva formar alunos para lecionar nas diferentes áreas do conhecimento, considerando o desenvolvimento psicológico e social de cada faixa etária. Então, se o currículo do curso de pedagogia tem esse objetivo, então o que ensinar? Como ensinar? Para quem ensinar? Por que ensinar? Esses elementos serão respondidos no PPP da escola. E a metodologia vai tratar então de formas e meios de dar conta dessa necessidade que está apontada aqui pelo objetivo de formação. Então, o que ensinar, como ensinar, para quem ensinar e por que ensinar são as questões essenciais quando pensamos uma organização de um planejamento ou de uma estruturação para a aprendizagem. O José Carlos Libânio, né, nos aponta que quando falamos então de domínio de saberes disciplinares, né, é preciso compreender a estrutura da matéria ensinada,
dos princípios da organização dos conceitos dessa matéria, do caminho por meio da investigação que vai se transformar em objetos de conhecimento e o conhecimento pedagógico do conteúdo. Então, quando falamos do estudante do curso de pedagogia, ele vai precisar dominar os saberes disciplinares, mas também vai precisar do conhecimento pedagógico do conteúdo das áreas de cada conhecimento. Então, esse aluno, né, nós aqui, nós precisamos compreender a matéria que nós vamos ensinar, os princípios conceituais, os conceitos dessa matéria, qual a metodologia possível para investigar os conhecimentos ou os saberes, os objetos, né, desta disciplina, e também o conhecimento pedagógico, ou seja, que técnicas vamos utilizar, que relações nós vamos estabelecer. Então, a metodologia é uma abordagem complexa, que envolve diferentes domínios de saberes. Então, assim, a metodologia, não podemos dizer que existe uma metodologia errada ou certa, mas podemos dizer que existe uma metodologia adequada e inadequada. Quando que ela é adequada e ela é bem-sucedida? Quando nós partimos do contexto, ou seja, nós conhecemos o sujeito, o aprendente, quando nós levantamos quais são os elementos que partem do contexto desse sujeito aprendente, ou seja, o que ele já conhece, né? O que precisa ser aprofundado, o que pode ser complementado. Quando, a partir então desse levantamento diagnóstico dos conhecimentos prévios, nós estabelecemos um ambiente acolhedor, um ambiente que diríamos dialógico, um espaço de diálogo, um espaço de bem-estar nas relações e também na seleção dos materiais e organização daquele espaço. E também quando criamos situações de aprendizagem que são desafiadoras para aquele determinado grupo. Então, uma metodologia ela é bem-sucedida quando ela parte da integração desses 4 elementos, ou, melhor dizendo, quando ela respeita ou considera a tríplice relação entre professor, aluno e conhecimento. Se não houver um respeito ou um pensar crítico sobre essa tríade, a metodologia não será bem sucedida. Então, nós temos metodologias centradas no aluno, ou seja, metodologias que vão partir do aluno como centro do processo de ensino e aprendizagem ativamente. Como um exemplo de uma metodologia ou metodologias centradas no protagonismo do aluno, seriam as atividades que envolvem pesquisa de campo, como, por exemplo, passeios pelo bairro, entrevistas, observação em espaços distintos. Então, essas atividades representariam o protagonismo do aluno na sua aprendizagem. Temos também metodologias centradas no professor, como, por exemplo, aulas expositivas, né, em que o professor ele traz a resposta às aprendizagens que são situadas, elaboradas e adequadas ao nível de desenvolvimento do aluno, né? Então, assim, não é incorreto a aplicação de metodologias centradas no professor ou as metodologias de ensino centradas no aluno.
o que nós precisamos é entender que a educação é uma forma de relação social mediada por sujeitos. E essa mediação por sujeitos, elas vão produzir conhecimento na prática, na experiência que desenvolvemos. Então, há momentos que, dependendo dessa relação com esse grupo de aprendizagem, serão necessárias metodologias mais centradas no professor. E, em outros momentos, metodologias mais centradas nos estudantes. Como dissemos, a Base Nacional Comum Curricular, que organiza hoje os conhecimentos, em termos de currículo a ser desenvolvido nas escolas, do núcleo comum, vai trazer essas diferentes áreas e saberes a serem desenvolvidos. Então, nós vamos ter, na área de linguagens, a língua portuguesa, a arte, a educação física e a língua inglesa. Teremos ainda a área de matemática, ciências da natureza, humanas e ensino religioso, conforme pontuamos, né? Isso está, então, em consonância com as diretrizes curriculares nacionais, como vocês podem observar nesta transcrição aqui. Então, assim, os componentes hoje, organizados por áreas do conhecimento, vão buscar as práticas sociais por meio da articulação das diferentes linguagens. Que linguagens são essas? Verbal, corporal, visual, sonora, digital, entendendo que os sujeitos hoje, em relação social, eles estão imersos e estão produzindo e estão utilizando as diferentes linguagens. Por isso, então, uma concentração em área de linguagens que vai buscar absorver, vamos dizer assim, o que essa sociedade tem produzido e como ela tem se comunicado. Então, na língua portuguesa, né, que nós vimos que é um componente curricular que faz parte da área de linguagens, ela vai trabalhar, então, nos anos iniciais, a centralidade do texto, a leitura e a produção do texto, então, junto com a análise linguística semiótica. Falamos de uma linguagem digital, precisamos entender como essas diferentes linguagens têm o seu próprio estatuto, a sua forma de comunicar. A gente precisa apreender essas formas para que a gente tenha êxito nessa comunicação. Então, por isso que na língua portuguesa, as práticas de linguagem vão se voltar para o entendimento, então, da vida cotidiana, no campo artístico literário, das práticas de estudo e pesquisa, que envolvem o entendimento do que chamamos aqui da semiótica, e também da vida pública. Ou seja, não é só conhecer essas linguagens, mas é também saber utilizá-las para que a expressão da sua cidadania possa se fazer presente. Na matemática, nós vamos ter então a discussão sobre os letramentos. Lembremos que o letramento faz parte também da área de linguagens, né? A gente precisa ser letrado nas diferentes formas de se comunicar e se expressar. A matemática é uma linguagem também, né? E ela vai expressar por meio de uma forma simbólica abstrata os seus processos que vão explicar as relações sociais, né? As relações desse mundo, né? Os conhecimentos que estão nesse mundo. Então, vai trabalhar em termos de abstração de forma gradativa e complexa. O outro componente que traz também, né? Todos eles, como dissemos, trazem suas competências específicas. O outro componente, então, que envolve também um tipo de letramento, que é o letramento científico, é ciências da natureza.
Então, qual é a intenção, né? É um conhecimento científico da vida prática, uma explicação para os fenômenos que ocorrem no mundo de forma experimental, na forma de formulação de hipóteses, de previsão de resultados, ou seja, é a intenção de uma iniciação científica, né? Trazer elementos de explicação para os fenômenos do mundo de forma científica. Então, esse letramento vai envolver também os processos, práticas e procedimentos que são próprios da ciência. Já as ciências humanas, história e geografia, terão como foco o estudo da sociedade, a evolução, história, que elementos culturais estão presentes e também os assuntos da atualidade. Hoje, né, um conteúdo que é essencial nessa discussão das ciências humanas é toda a questão do Covid-19. Então, como é que esse isolamento social ele se produz? Que relações são construídas? Que conhecimentos são gerados? Como é que fica essa relação espacial? Como é que fica essa relação temporal? Então, isso que nós estamos chamando de assuntos da atualidade. Então, será buscado uma crítica sistemática, a forma como o homem vem se relacionando com o tempo e espaço, e que conhecimentos seriam necessários serem produzidos para essa sociedade hoje, né? Então, vai partir da contextualização, do processo de apreensão desse contexto, esse raciocínio que estamos falando, espaço-temporal, o posicionamento ético, né? Que movimento é esse, que dinamismo é esse que o espaço e o tempo trazem, e quais são os procedimentos específicos de investigação deste componente curricular no que tange a história e a geografia. Ainda na organização curricular, né, está presente, como falamos, a interdisciplinaridade, temas transversais que foram pontuados lá pelos PCNs em 1997, foram ratificados pelas diretrizes curriculares nacionais em 2013 e se mantêm presentes na proposta promulgada em 2017 da BNCC. Então, assim, a transversalidade com essa dimensão ampla de perpassar a discussão em todos os componentes curriculares e áreas, e a interdisciplinaridade como uma forma de olhar os objetos de conhecimento com uma abordagem da ciência de cada área, ou seja, olhar para um objeto a ser conhecido com o olhar da história, da geografia, das ciências da natureza, da matemática, da língua portuguesa, da arte e assim por diante, né? Ivani Fazenda é uma autora que produziu muito conhecimento, produziu muitas obras e ainda produz em discussões, em palestras sobre a interdisciplinaridade. Ela foi uma das precursoras nessa discussão aqui no Brasil, né? Então, ela que trouxe isso, já estava sendo discutido em outros países, e ela foi a precursora dessa discussão aqui. Então, ela vai dizer que esse debate sobre a interdisciplinaridade vai buscar o rompimento com a segmentação entre disciplinas e vai buscar o quê? Uma inter-relação entre elas. Então, assim, é olhar a realidade e compartilhar a visão das diferentes áreas. Que relações são possíveis? Indico que vocês cliquem neste link, que traz uma fala da professora, então, Ivani Fazenda, que é essa referência sobre essa temática, e ela vai comentar, ela vai resumir
o que seria, então, nas discussões e nos estudos que ela fez, um olhar sobre a interdisciplinaridade na organização do currículo da escola. Então, cliquem e assistam. Falamos que os temas transversais, né, que foram produzidos lá em 1997 pelos PCNs, eles também estão presentes na discussão proposta na BNCC, então o que envolve o meio ambiente, a saúde, a ética, a relação direta com a realidade e os contextos culturais e sociais. Então eles estão presentes, né? Eles vão dar sentido à atualidade do momento que vivemos nas nossas relações entre nós, sujeitos, e a sociedade. Então, a ideia, né, do trabalho com os temas transversais vai partir de uma elaboração de estratégias diferenciadas, vai envolver um trabalho coletivo, os professores terão que produzir conjuntamente formas de desenvolver essas discussões, trazendo então um olhar para os valores. Nesses valores, falamos do posicionamento de forma crítica sobre aquilo que está sendo discutido, a busca em fontes diversificadas e vamos resgatar a Isabel Alarcão, professores reflexivos, professores com um posicionamento crítico, que sejam pesquisadores da sua atuação. Tivemos, então, na década de 90, os anos 2000 também, a possibilidade, né, de se pensar o trabalho com o currículo, além dos temas transversais estarem presentes, tivemos o Fernando Hernandes e a Montserrat Ventura, que são autores espanhóis, discutindo uma pedagogia de trabalho que seria por meio de projetos, né? Então, ora, uma sugestão seria trazer a centralidade dos alunos, então, numa escola com fundamentação nas ideias do Dewey, né? Lembremos do Dewey, que traz a discussão de um ensino pragmático, de uma escola ativa, e ambos esses autores produziram esse livro, que foi bastante estudado pelos educadores, inclusive na época, que era uma busca de organização curricular diferenciada na escola, né? Então, talvez não por disciplinas, mas por projetos. Por exemplo, né? Uma possibilidade, né, de organização diferenciada que a gente falou eram as atividades de campo, né? Então, essa atividade de campo presente, por exemplo, em uma organização por projetos, que poderia ser também presente em uma discussão de um tema transversal. Uma outra sugestão aqui de como observar no campo, né? Observar uma sala de aula, essa relação metodológica. Será que é uma relação metodológica que privilegia os projetos, privilegia a presença dos temas transversais, trabalha com conteúdos, trabalha com competências e habilidades, explora metodologias mais ativas? Essa, então, é a intenção da nossa discussão sobre esses elementos que envolvem, no estágio, observarmos como as diretrizes em termos de currículo e as consequentes metodologias estão organizadas nas escolas para que os alunos se apropriem dos conhecimentos indicados como necessários nos anos iniciais do ensino fundamental. Então é isso. Espero que tenha contribuído com as leituras que vocês já vêm realizando.